Olá, turminha linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, estejam alegres e felizes na companhia de Jesus, na companhia da sua família e de todos os seus amigos. Bom, turma, nós estamos aí na semana, né, que vocês com certeza devem estar em casa, né, porque não está tendo aula, porque essa é a semana considerada a semana do carnaval. Como eu já trouxe para vocês uma lição na sexta-feira falando sobre esse tema, sobre por que nós não devemos, quando você já tem Jesus no seu coração, você não deve comemorar o carnaval. Aproveita para ficar em casa, descansar, ir num passeio com a família. Uns vão para a praia, outros vão para um sítio, ou vai para casa da vovó, da titia. Aproveita para descansar e não para cair na folia, aprontar bastante, não é? E a história que a professora Esther trouxe hoje se chama O Coração do Homem, que tem também tudo a ver com esse tema que nós estamos trabalhando essa semana, que é sobre as festas do carnaval. Então vamos descobrir como está o nosso coração, o que é que quer dizer, o que significa esse coração. Olha só a figura que temos aqui, é um coração dividido. E aí eu pergunto para você, por quem você está sendo governado? Por Deus ou por Satanás? Você é escravo do pecado ou você é servo de Deus? Porque se o pecado reinar no seu coração, na sua vida, você com certeza vai procurar negar esse fato. Falar, ah não, professora, aqui tem nada não, ixi, nada a ver, não, que isso daí vou aproveitar, professora, todo mundo tá pulando, eu vou pular também. Bom, mas a Bíblia fala aqui no livro de Salmos 32, tá escrito bem assim, ó, bem-aventurado cujo a transgressão é perdoada e o pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Então, ó, Jesus Cristo, ele veio a esse mundo a fim de salvar os pecadores, abrir os olhos ao cego e tirar das trevas aquele que está na escuridão do pecado. Ele veio para fazer o quê? Para trazer a sua maravilhosa luz. Então vamos descobrir como é o coração do homem quando ele ainda não tem Jesus no coração, que ele está praticando, fazendo tudo o que o mundo dá para ele de presente. Então aqui tá, ó, coração do homem. Nesse quadro aqui, ó, nós vemos aqui, ó, debaixo da cabeça do homem, nós vemos o quê? O coração escuro. E nele, ó, tá morando diversos animais que nos falam das várias qualidades do pecado no coração. E o coração deste homem, ó, é assento de todos os pecados. E Deus nos diz, que é o versículo que nós vamos aprender hoje, que está aqui em Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho, quer dizer, vejo o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, Jesus mesmo também fala aqui em Marcos 17, ó, Marcos 7, 21, 23, ele fala bem assim, ó. Porque o interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, a prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro do homem e o contaminam. Então aqui a gente vê, ó, diversos animais. Eu vou começar aqui, ó, pelo pavão. O pavão, ele significa o quê? O orgulho. Enquanto a beleza do pavão é apreciada por todos, no coração do homem, ele vai representar o orgulho. E Lúcifer, o querubim ungido,
uma vez portador da luz de Deus, ele caiu por causa do orgulho e se tornou quem? Satanás, o diabo, o inimigo de Deus. E então o orgulho vem do próprio abismo e revela-se de muitas maneiras. Alguns se orgulham de ser rico, outros se orgulham de ter a melhor roupa do que o coleguinha, de ter o melhor carro, de ter o melhor material escolar, de ter a melhor casa da rua. Então, outros se orgulham também da família rica, ou dos seus antepassados, ou da sua cultura. Mas Deus, está escrito em Provérbios 8:13, que Deus aborrece a soberba e a arrogância. E a soberba, ou seja, o orgulho, precede a ruína. E aí nós temos aqui outro animal, ó, o bode. O bode, gente, é um bichinho mal cheiroso, viu? Quando eles soltam o mijo, assim, a professora Esté já morou em sítio que tinha bode, cabrito, quando eles dão aquelas mijos, assim, onde tem bode, coisa você já sabe de longe, por causa do mau cheiro da urina dele. E aqui no coração do homem, ele significa concupiscência carnal, a imoralidade, a fornicação, o adultério. Esses pecados tornaram tal excremento nos últimos dias, nesses dias que nós chamamos o quê? De tempos modernos, que somos obrigados a admitir a verdade das palavras que Jesus profetizou há mais de 2025 anos, que os últimos dias seriam como os dias de Sodoma e Gomorra. Então, essa ideologia de gênero que está sendo pregada nas escolas para tudo enquanto é lugar, querer perverter a natureza de Deus, falar que menino, criança, que tem que escolher se é menino ou se é menina, e o menino tem que escolher se é menino ou se é menino, isso tudo ele está caracterizado nesse espírito aqui do bode. É um espírito que não somente tem agarrado homens e mulheres, mas tem penetrado nos lares, às vezes até das pessoas religiosas, nos institutos, nas escolas. É uma semente corrupta, é a semente sem vergonha e com maneiras sutis e diabólicas nos corações humanos, por intermédio, às vezes, do cultural, através do cinema, da música, do teatro, de literatura imunda, da televisão e de tantos outros meios e maneiras que Deus chama o quê? De pecado. Então, eles vêm através de coisas sutis, principalmente no que é chamado de cultura, de diversão. Milhões de jovens formam a sua concepção de vida ideal daquilo que eles veem no cinema, leem nos romances e se encontram dificuldades, vergonhas, remorsos, eles não estão nem aí, eles não ligam para isso. Ah, que nada, isso é uma bobeira, é assim que pensa. Só que o pecado que o homem comete, na Bíblia aqui em 1 Coríntios 6:18-19 fala: todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e vós não sois de vós mesmos? Então, quando você quer adulterar a sua característica fisiológica para outra coisa, você está pervertendo a natureza de Deus, você está trazendo imundície para o seu corpo. Aí nós temos outro bicho aqui, que é o porco. O porco fala-nos do pecado da bebedeira e da glutonaria. O que é glutonaria? É o comilão. E ele é um animal imundo também, que devora tudo o que ele encontra, seja limpo, seja sujo. O porco ele encontrou, ele está focinhando a terra lá, o que ele encontra ele come. E do mesmo modo, o coração pecaminoso do homem, ele devora tudo enquanto é espécie de imundícia, seja através de palavrão, de quadros imorais, de literatura imoral, sugestão imunda. E o corpo que se destinou para ser templo de Deus, ele é profanado porque o homem quer fumar, quer beber, quer usar drogas, narcóticos. Hoje em dia, principalmente, a moçada está com esse hábito de fumar, narguile. E isso tem se arraigado muito, até no meio. Eu já vi crianças assim com 12, 13 anos com essa porcaria na boca. E só o poder de Deus pode te livrar você desses vícios. E o comilão também é abominável aos olhos do Senhor. Nós comemos para viver e não vivemos para comer. A fome se satisfaz por comer boa comida.
Mas a concupiscência diz mais, mais e mais. A concupiscência nunca se satisfaz. Segundo a Bíblia, em Deuteronômio 21:18, no meio do povo de Israel na época da lei, o comilão e o beberrão, eles deveriam ser apedrejados. A pessoa que comia e bebia demais era para ser colocado no meio do povo e ser apedrejado. Já imaginou, gente, se isso continuasse, meninada? Essa lei hoje, quanta pessoa que já não teria sido morta à base de pedrada por causa de beber e cair e de comer demais também? Se alimentar, você se alimenta até se sentir satisfeito. Não é você comer porque você está vendo a mesa farta, vai comendo, vai comendo. E a bebida também, a bebida alcoólica, ela não é pecado. Pecado é você se embriagar. Sei lá, tá lá no meio da sua família, no meio dos amigos, lá, tô falando isso agora para adolescente e adulto, não para criança. Mas ir lá tomar lá um pouquinho de cerveja sem álcool ou experimentar, tudo bem. Mas agora você beber, fumar, tomar droga para cair, se embriagar, aí isso é pecado. Em Provérbios 23:21 fala bem assim, ó: o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer os vestidos rotos. O companheiro dos comilão envergonha seu pai. Porque a pessoa que não tem educação, ninguém convida ela. Fala bem assim, nossa, não convido mais a fulano e ciclano para vir casar. Aqueles filhos deles são tão sem educação. Colocamos as coisas nas mesas, eles avançaram, comeram tudo. Olha, na festa de aniversário a gente comida sai catando, enchendo a bolsa, levando tudo. Ai, que feio. Você acaba deixando de ser convidado por ser o quê? Comilão. Então, a gente tem que ser o quê? Moderado. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrão, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, os roubadores ou os comilões herdarão o reino dos céus. Isso está aqui na Bíblia, em 1 Coríntios 6:9-10. Então, a gente não deve se embriagar e nem comer demais. Jesus oferece o seguinte convite para nós, ó. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você quer beber bastante? Beba do alimento maravilhoso que tem, que é Jesus. Aquele que beber da água que eu der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Então nós temos o quê? Se quiser se embriagar, se embriaga da palavra, se embriaga de oração, se embriaga de Jesus e não de porcaria. Aí nós temos outro bicho aqui, ó, a tartaruga. A tartaruga aqui, ela fala da preguiça e da feitiçaria. Olha só o que está escrito em Provérbios 21:25. O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Então você, mesmo sendo criança, você pode ajudar a mamãe a lavar uma louça, pode varrer a casa, drobar sua roupa, tirar a roupa do varal, estender a toalha de banho, deixar sua cama arrumadinha quando você sai. Isso não vai coisar, mas tem criança que acha que a mãe e o pai tem que fazer tudo. Fica lá na mesa, me dá, eu quero. Como se o pai e a mãe fossem empregados. O que é isso? Não. Vamos cada um fazer a sua parte dentro de casa. Ser preguiçoso também, aqui significa acerca da salvação e do bem-estar espiritual das nossas vidas. Tem preguiça de orar, tem preguiça de ler a Bíblia, tem preguiça de falar de Jesus para o coleguinha, tem preguiça de ir, se frequenta a igreja, ir de uma igreja, ficar lá sentado, prestar atenção, ouvir a palavra. Então, Satanás diz, porque ele é o pai da mentira, da preguiça, ele diz, deixa para amanhã você faz esse serviço, não precisa fazer hoje não. Lê a Bíblia amanhã. Amanhã você faz, amanhã você lê, amanhã você ora. E esse amanhã você cresce e acaba vivendo afastado de Deus. E quantos têm perecido por adiarem a salvação para um dia mais oportuno? E lá na África, crianças, da cultura deles, eles pegam a concha, né, as costas, a carapaça da tartaruga, para poder fazer o quê? Prática de feitiços e de magia negra. Então, isso também é pecado, você mexer com o ocultismo. No livro de Deuteronômio 18:12, Deus falou bem assim, foi uma ordem que ele deu para o povo. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem
prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte espírito adivinho, nem mágico, nem quem consulte o morto, por todo aquele que faz tal coisa, é abominação ao Senhor. Ficarão de fora, ó, em Apocalipse está escrito, os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer um que comete e ama a mentira. Então, o espírito da tartaruga, às vezes, está dentro de nós. Ele nos sugere que a gente deve adiar a decisão de aceitar Jesus para outro dia. E aí eu te digo, meus amigos, você prefere continuar no mundão ou você quer se converter a Jesus? Aí aqui, ó, tem o outro animal, que é a onça. A onça é um animal cruel e feroz, e aqui no coração do homem, ela está representando a ira, a raiva, o ódio, o mau gênio, que muitas das vezes governa o nosso coração. Tudo, meu negócio eu quero resolver na porrada mesmo, pode vir que eu pego, eu bato, eu brigo. Tem muitas pessoas que são assim. E aí a Bíblia fala que você não pode deixar a ira te dominar. Olha só o que está escrito no Salmo 37:8. Deixai a ira e abandone o furor. Não te indignes para fazer o mal. Então, a gente não pode correr para poder fazer a maldade. Então aqui a onça está representando isso. Muitos tentam acalmar a sua ira bebendo ou se vingando. Mas o vinho, ó, Deuteronômio fala também, 32 e 33. Mas o vinho é ardente veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Então, a vingança é doce ao coração pecaminoso, mas minha é a vingança, diz o Senhor. E aí nós temos aqui outro animal peçonhento, né, que é a serpente. A serpente enganou Adão e Eva lá no Jardim do Éden e destruiu a doce comunhão e a harmonia entre Deus e o ser humano. Então, Satanás, o anjo caído, ele tinha inveja de Adão e Eva. E quando eles viu eles reinar sobre o mundo, numa união perfeita com Deus, ocupando o lugar dele, que estava lá no céu, mas por causa da soberba, do orgulho, ele foi tirado de lá. Então, impelido pela essa inveja, Satanás planejou destruir essa harmoniosa, mas essa maravilhosa harmonia entre Deus e a humanidade, essa vida de comunhão com o Senhor, e ele conseguiu. Este mesmo ciúme diabólico e inveja no coração humano destrói a felicidade do coração de alguns ao verem outras pessoas felizes, vivendo confortavelmente. Então, a serpente aqui, ela simboliza a inveja e o ciúme. E o ciúme é duro como a sepultura, está aqui na Bíblia, no livro de Cantares 8:6. Ele coloca no coração o desejo de destruir a felicidade dos outros. E este desejo, por vezes, pode até levar ao assassinato. Quantas famílias a gente não vê destruída, né, crianças? Porque o papai ficou com ciúme ou com inveja e foi lá e tirou a vida da mãe, ou vice-versa, ou da família toda, não é? E temos aqui, ó, a rã, olha lá, que significa o quê? O pecado da avareza, o amor ao dinheiro. A Bíblia fala em 1 Timóteo 6:10, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não é você ter dinheiro, não é pecado você correr, conquistar, ter as coisas. É pecado você ter amor ao dinheiro, achar que o dinheiro é tudo na vida. Então, uma pessoa avarenta, ela não gosta de abrir mão para ajudar os pobres necessitados. Antes, ela tenta, por meios lícitos ou ilícitos, cada vez ter juntar, ganhar mais e mais dinheiro. Mas olha só o que Jesus fala aqui em Mateus 6:19 até o 21, ó. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, se o teu tesouro está aqui na terra, em ajuntar dinheiro, você vai ficar por aí com o seu tesouro. Agora, se você juntar tesouro no céu, que é o que? Ler a Bíblia, praticar boas obras, primeiro aceitar Jesus como seu Salvador e depois, através disso, amar o teu próximo como a ti mesmo e fazer tudo o que ele nos ensina a fazer. E aí sim, você vai estar juntando tesouros lá no céu. E Judas Iscariote, o discípulo de Jesus, se enforcou por quê? Por causa do amor ao dinheiro.
fez com que ele traísse Jesus, traísse o mestre. Não é o dinheiro que é mal, mas sim o amor a ele que corrompe os homens, não é? E aí, ó, a figura lá que está no meio do coração do homem, o Satanás, pai de todos que cometem a mentira e é o instigador do pecado e é quem reina no coração do homem. Então Jesus diz, ó, lá em Mateus, ó, em João 8:44, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E aí, você é mentiroso? Se você está contando mentira, você tem por trás esse ser aqui, ó, Satanás. Uma pequena mentira para Deus é tão negra como uma grande. Há mentiras faladas, mentiras escritas e mentiras praticadas. O hipócrita é um mentiroso porque ele pretende, ele fala o que ele não é. É aquela pessoa que finge ser o que não é. E Deus não, ele abomina, ele não aceita mentira. E aí, ó, em 1 João 1:6 ele fala, se dissermos que não temos comunhão, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E, como eu li em Apocalipse 22:15, fala que ficarão de fora os mentirosos. Deus aborrece a testemunha falsa e o mentiroso. E aqui, ó, tá vendo aqui uma estrelinha escura? Isso daí é a consciência do homem, que aqui nesse coração ela está se apresentando negra, profana e má, provavelmente morta, por causa do quê? Do pecado e pela obstinação. É uma consciência tão cega e tão pervertida desse coração que nem pode julgar as suas próprias ações. Ela está por vezes quieta e atribulada. E aqui em cima da estrelinha tem um olho. Esse olho aqui representa o olho de Deus, que vê tudo que passa no coração. Nada a gente pode esconder do olhar flamejante de Deus. E aí, ó, em volta aqui do coração, ó, tem as chaminhas de fogo. Essas chamas em volta do coração representam o amor de Deus, que está à volta do coração pecaminoso. Enquanto Deus odeia o pecado, ele ama o pecador e ele deseja que ele se arrependa. E essa chama também representa o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse anjo aqui, ó, representa o quê? A palavra de Deus. Deus quer que todo menino e menina deixem de ser enganado pelo Satanás e se arrependam e deixem entrar a luz do amor de Deus. E a pombinha ali, ó, representa o quê? O Espírito Santo. O Espírito da verdade, que convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. O Espírito Santo, nesse caso, está fora. Tanto o Espírito Santo quanto a palavra, eles estão fora do coração do homem. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não permanece e nem reina aonde há o pecado. Agora, esse segundo quadro aqui, crianças, ó, é o coração do homem que já está começando a procurar a Deus. Então, ó, o anjo está segurando a espada do Evangelho para fazer o homem lembrar que a espada, a palavra de Deus é viva, eficaz, é mais penetrante do que tudo. A palavra de Deus nos faz lembrar que o salário do pecado é a morte. Você vê que o anjo está com uma espada numa mão e uma caveira na outra. Essa caveira que ele está na mão, segurando, serve para recordar ao pecador que todos nós temos que morrer para o pecado e sermos nova criatura em Deus. Os nossos corpos que tanto amamos, nos vestimos, nos alimentando, nós temos que deixar que através do nosso corpo praticar más ações e praticar boas ações. E aqui nós vemos que o pecador começa a prestar atenção à mensagem do Senhor e abre, tá vendo? A luz do Espírito Santo está abrindo o seu coração para o amor de Deus. Então o Espírito Santo começa a brilhar nesse coração negro e pecaminoso e a luz, ó, começa a entrar no coração e expulsar todos os espíritos imundos. Então nós nunca vamos ser capazes de sozinho expulsar todos os males do nosso coração, mas as trevas do pecado. Mas através do sangue de Jesus e a luz da palavra de Deus,
Aí sim nós seremos capazes. Assim como a lua e as estrelas nos ajudam a ver as horas da noite, quando chega a luz do dia de manhã, ó, as trevas vão embora. Então, assim como as trevas vão embora quando chega a luz do sol, que o dia está raiando, a luz também de Deus, que Jesus, que é o sol da justiça, que ele penetra, crianças, no seu coração. E Jesus fala em João 8,36, se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Este terceiro quadro aqui, ó, está nos mostrando o que, ó? O coração, o estado da alma desse pecador, ó, ele já está terrivelmente arrependido. Ele vê agora quão grandes e horríveis são os seus pecados, pelos quais Jesus morreu na cruz. Enquanto olha para a cruz, o anjo está segurando também, ó, uma Bíblia que representa a palavra de Deus. E ele sente tocado no seu coração, já contrito e comovido, remorso por causa dos seus muitos pecados. E aí, ó, o grande amor de Deus manifesto em Cristo comove seu coração, especialmente quando ele se recorda que Jesus Cristo, o Filho de Deus, está pronto a morrer no nosso lugar. E a luz do Espírito Santo agora, ó, enche esse coração, tornando limpo, mais alvo do que a neve. Já este coração aqui, ó, está mostrando que o cristão agora, ó, ele se acha em perfeita paz e redenção pelo sacrifício de Jesus, e portanto, ele se vangloria na cruz do nosso Senhor Jesus. Ele agora entende que Jesus foi crucificado para a salvação do mundo e que nós somos ordenados a andar no Espírito e não seguir as concupiscências da carne. Nesse quadro você vê representada a coluna principal, ó, Jesus Cristo está preso, depois que os seus inimigos lhe tiraram as vestes, tá aqui, ó, ele agora já entende tudo o que aconteceu quando Jesus foi crucificado, que Pedro negou Jesus por 3 vezes antes que o galo cante, que os soldados lançaram sorte para pegar as vestes de Jesus, mas que agora que o chicote que Jesus tomou antes de ser crucificado, a cruz que colocaram Jesus, sua coroa de espinho, mas que agora ele tem o que? Novas vestes. E o anjo está ali, do lado de fora, só cuidando, zelando deste coração. Agora, neste outro coração aqui, ó, neste quadro aqui, nós vemos aqui que o coração está limpo e santificado do pecado, salvo pela abundância e a misericórdia de Deus. Ele se tornou um verdadeiro templo de Deus. E é a habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a promessa de Jesus Cristo. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Então aqui agora o Espírito Santo de Deus está habitando no seu coração. Essas caixas de uva que representam que ele agora, ele está firmado na videira que é Cristo, que ele está frutificando, está falando de Jesus para os outros. O seu coração está completamente limpo. Mas nós notamos nesse quadro aqui também, ó, que está o anjo, né? Está apontando os anjos apontados por Deus para ministrarem aqueles que hão de herdar a vida eterna. Então o anjo está ali, ó, guardando o coração. Mas o diabo também, ó, está sendo visto junto ao coração, como quem está esperando uma oportunidade para entrar novamente na sua antiga casa. Por essa razão, nós somos, crianças, avisados aqui na palavra de Deus para vigiar e orar, ó, tá? Em 1 Pedro 5,8, tá assim, ó, porque o nosso adversário anda rugindo como leão em redor, buscando alguém a quem possa tragar. Então, ele fica só esperando você dar uma bobeadinha, que nem nessa semana. Por que a professora Esther trouxe essa lição do coração do homem nessa semana de carnaval? Porque essa é a semana que nós mais somos tentados a provarmos
das concupiscências da carne, das coisas erradas. E o diabo, ele tá lá, ó, só esperando uma oportunidade, você cair no golpe para ele poder voltar. A sua casa agora está adornada, o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está habitando dentro de você. Você vai deixar o inimigo querer fazer morada no seu coração? Por vezes, ele se disfarça de anjo de luz, enganando com as concupiscências os santos descuidados. No entanto, se nós resistirmos a ele, ele vai fugir de nós. Aí, ó, só que este sexto quadro aqui, ó, já é o quê? Já é triste. Por quê? Representa aquele cristão que deixou se enganar pelo diabo, principalmente, como eu falei agora no carnaval, ele deixou a vida cristã. Você pode ver que o olho dele tá assim, ó, tá fechado, mostrando que o fervor de cristão dele se arrefeceu. Ah, é carnaval, não deixa pra igreja não, eu só vou aqui dar uma puladinha aqui, vou brincar um pouquinho e depois eu volto. Você pode ir lá brincar, mas o diabo não tá brincando não. Você pode brincar de ser cristão, de que aceitou Jesus, mas o diabo não brinca em serviço não. Então, ó, enquanto ele tá com o olho assim, ó, o outro tá meio aberto, fixando lá descaradamente o mundo. Aquele já diminuiu a luz do evangelho, diminuiu também o desejo e a vontade de sofrer por Cristo, está ó, cercado de tentações. Embora ele ainda vá à igreja, mas ele já não vai mais por amor, só vai só para fingir que é amigo, que é religioso, mas ele já se tornou amigo do mundo, já está fazendo coisa errada, ele está cheio de pensamentos duvidosos, começou a namoriscar o mundo, e a estrela da sua consciência ó, já está quase apagada. A cruz transformou-se num peso que ele já não carrega alegremente. A sua fé começa a falhar e ele deixa do quê? De ter intimidade com o Senhor. Ele torna-se indiferente e começa a descuidar a saúde da sua alma. E pouco a pouco ele vai dando lugar para que o tentador entre, que ele está lá do lado de fora só esperando. Já não lhe é mais agradável a companhia dos irmãos da igreja, mas ele já acha agradável a companhia dos amigos do mundo. Então todos aqueles espíritos malignos que tinham saído de dentro dele, tá tudo voltando. E esse homem aqui que nós vemos, ó, esfaqueando representa os escarnecedores, aquelas pessoas que se opõem a Cristo, ao cristianismo. Fala, que cara, você foi para a igreja, você deixou de se divertir, deixa de ser bobo, vem para cá, volta aqui para o clube, vem para a turminha. Ah, que é esse negócio de ser crente nada? Ah, você deixou de ir falar palavrão, de jogar pedra na casa do vizinho, de fazer coisa errada. Deixa isso pra lá. Então, era tão divertido quando a gente fazia isso, você ficou muito chato, vem e volta. Então, você começa a se envergonhar do evangelho e começa ao quê? Ficar com a boca cheia de calúnia, lábios escarnecedor, fere o coração de outras pessoas com palavras que não devem. Então, deste modo, você ao invés de ter o quê? Ser filho de Deus, você torna-se escravo de Satanás de novo. E aí, ó, deste modo, você vai cada dia mais se afastando de Deus. E aí, ó, Mateus 26:41, Jesus fala bem assim, ó, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Não deixe criança, não deixe adolescente, até você que é adulto que está me assistindo, não deixe que o inimigo ser tentado pelo inimigo. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Não deixe que ele faça com que você se desvie do que é bom. Aí, ó, neste sétimo quadro aqui, olha só que tristeza. Ah, o inimigo veio, ó, e fez morada, tirou tudo que era bom e se assentou novamente no coração do homem. E aí, infelizmente, ó, o Espírito Santo se afastou dele, porque onde está o Espírito Santo, onde está o pecado, o Espírito Santo não pode habitar. E aí, ó, o anjo que representa a palavra de Deus, a palavra do Evangelho também, foi embora. Por quê? Porque esse coração agora deixou-se ser enganado pelo inimigo de novo. E olha só, crianças,
aqui no livro de Lucas 11, do versículo 24 ao 26, essa para mim é a passagem mais dura que tem na palavra de Deus. Olha só o que está escrito aqui, ó. Quando o espírito imundo, tendo saído do homem, aí anda por lugares secos, procurando sossego, e não achando, diz a si mesmo: voltarei para a casa de onde saí. E quando chega, encontra, como é que ele encontrou a casa? Ele encontrou a casa, ó, tá aqui, ó. Encontrou a casa varrida e adornada. Então vai e congrega outros 7 espíritos piores do que ele, que entram e habitam ali. E o estado, esse último estado, é pior do que o primeiro. Por quê? Quando ele ainda estava lá no mundo, você ainda não conhecia Jesus, você não conhecia o Evangelho. Então, você, por não conhecer o Evangelho, você fazia coisas erradas. Mas aqui não. Aqui a pessoa já conheceu o Evangelho, já conheceu a palavra, já teve seu coração limpo, mas ele se deixou levar pelo inimigo de Deus. Aí sabe o que acontece? Ai, meu Deus. A gente não sabe que hora que a magricela vem atrás de nós. Infelizmente. Aqui, ó, encontramos esse pecador se aproximando do fim, com o corpo cheio de dor, a alma cheia de temor da morte. E a morte, ó, veio numa hora inesperada e pouco agradável. Porque a morte, nós todos sabemos que nós estamos na fila, mas nós não sabemos qual é o número, qual a hora que a gente vai. Já pensou que você tá lá, esquibum, e vem, puf, o coração para, você, bem na hora que você tinha falado assim, ah, só vou pular um pouquinho, só vou brincar um pouquinho, carnaval. Ah, só vou pecar um pouquinho. E aí, você morre. As agonias do inferno já agarraram a sua vítima. Embora agora ele queira orar, ele encontra dificuldade de ter comunhão com aquele que ele desprezou. Ele desprezou o Senhor Jesus, não desprezou o Espírito Santo. Então, os velhos amigos, ó, tudo, ó, caíram fora. Ninguém quer permanecer perto de quem está morrendo, não é? Nem para trazer uma palavra de conforto. Então, é portanto essencial buscar a Deus enquanto se pode achar. Em vez de ouvir as palavras salvadoras e confortadoras do seu Deus, este pecador moribundo rejeitou a graça, o amor de Deus durante a sua vida e ouve agora a voz do seu juiz dizendo, ó, afasta-se de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está aqui, ó, em Mateus 25 e 41. Porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9 e 27. Agora, para você que resistiu ao diabo e ele fugiu de você, olha só que quadro maravilhoso. Esse daqui, ó, representa você que não se desviou dos caminhos do Senhor, suportou as tentações e está vencendo no meio de grande tribulação. Você ficou firme, mesmo quando tentado de todos os lados, e resistiu até o fim. Não somente começando, desde quando você começou a sua carreira com Jesus, como você tem preservado. Não, que eu vou orar, vou passar esse período agora orando, buscando a Deus, porque Jesus está próximo de vir me buscar, e quando ele vier me buscar, eu quero que ele me ache como varão perfeito, porque ele é autor e consumador da minha fé. Então, ó, Satanás, com todos os seus exércitos, cercou o coração, ó, desse cristão, mas ele não conseguiu. O orgulho, o amor ao dinheiro, o demônio, a imoralidade. No lugar aqui da onça, nós estamos vendo aqui o burro, porque às vezes o diabo vem disfarçado de outro animal para poder te enganar, mas o cristão verdadeiro, ele não é enganado. E aí, ó, aqui, ó, os escarnecedores, aqueles que praticam bullying com você na escola, tenta ferir seu coração, mas como você está firmado na palavra e em Cristo, você não deixa, o Espírito da verdade está com você, então você está sendo conduzido em toda a verdade. E aqui, ó, em Mateus 5, 11, 12, Jesus fala bem assim, ó, bem-aventurados sois vós quando os amaldiçoares e os perseguirem, quando disserem falsamente contra vós toda espécie de mal por minha causa. Fiquem alegres,
grandemente, porque grande é o vosso galardão nos céus. A estrela da consciência dele, ó, tá lá limpinha, brilhando, seu coração tá cheio de fé, o Espírito Santo, os anjos de Deus, a palavra de Deus, tá tudo sobre ele. Então, ó, ele tá aqui, ó, ofertando na obra do Senhor, tá falando de Jesus para quem precisa, ele está revestido com a armadura do Evangelho, a Bíblia está ali, ó, aberta, significando que todo dia ele lê e busca a palavra de Deus. O cristão gosta de levar a sua cruz porque ele sabe que sem ela ele não pode ter uma coroa. Então, como ele sabe que ele vai ressurgir juntamente com Cristo para uma nova vida, então ele procura as coisas do céu e não as coisas que são aqui da terra. E esse daqui, crianças, ó, é o nosso último quadro. Olha que quadro maravilhoso. Aquele cristão que obedeceu, que ficou firme. Olha só quem veio buscar ele. Então, ó, quem veio buscá-lo foi os anjos, porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então ele não morreu, ele saiu de tudo aqui da luta desse mundo e foi para o céu. Então uma pessoa que viveu e andou com Deus, ela não tem medo da morte. Quando chegar a sua hora de partir, ela vai falar como o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 1:23. Tenho desejo de partir e de estar com Cristo, porque é muito melhor. Então, um cristão verdadeiro, ele se sente ansioso por encontrar face a face com Jesus, porque ele morreu e o redimiu na cruz. E o Espírito Santo traz-lhe a lembrança as palavras de Jesus. Não se turbe vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha, criança, só essa promessa de você ir morar no céu com Jesus já vale por tudo. Então, em lugar do horroroso esqueleto da morte, vê-se o anjo, o mensageiro de Deus, vindo buscar aquele a quem foi fiel até o fim. E olha só, esse daqui é o nosso versículo de hoje, ó, que está em Jeremias 17, 9 e 10. Então tá lá, ó. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, o fruto segundo as suas ações. E aí, crianças, se Jesus vier hoje, vai encontrar você com o coração limpo ou com o coração cheio de pecado? Quem é que está dominando aí o seu coração, hein? Para que lado você está pendendo? Para o lado de Deus ou para o lado do inimigo de Deus, o Satanás? Eu espero que para o lado de Deus. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje, mas eu tenho uma musiquinha aqui que fala, que eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão me ouvindo tem Jesus dentro do coração. E olha só, essa musiquinha aqui é pro coração de quem tem Jesus, ó. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado dessa lição. Foi um pouco longa, mas eu precisava passar para vocês essa história, para que vocês, durante esse período, tudo que nós temos trabalhado, que vocês tenham aprendido, ouvido da palavra do Senhor, não seja jogado em vão por 2 minutinhos de bobeira que o inimigo veio para perturbar vocês. Então, ó, sede firmes e constantes, ó, firme, resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Um beijo, até o nosso próximo encontro.
Se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha. Tchau, tchau!